Posso ir, Alexandre? Pode ir, sim. Boa noite a todos. Nós estamos abrindo os trabalhos do primeiro Fórum de Filosofia do Direito da EMERGE do ano de 2022. Nós temos o prazer de ter como primeiro palestrante o professor Dr. Rodrigo Lorega, que fará sobre uma questão atualíssima, que é a questão do cosmopolitismo. Como debatedor, o professor José de Moraes e a professora Luciana Marinho. É evidente que o nosso trabalho é um trabalho muito informal. O professor Rodrigo Lorega terá a parte expositória, depois será comentado pela procuradora Luciana Marinho e pelo professor José de Moraes. Bom, sem mais delongas, tem a palavra para o doutor professor Rodrigo Lorega. Boa noite a todos. Boa noite, professor Vicente Barreto. Boa noite, professores Renato Moraes, professora Luciana Marinho, professor Marcos Carnevale, todos os presentes aqui, as pessoas que estão assistindo pelo YouTube. Então, é uma alegria enorme compartilhar esses momentos com vocês, falar um pouco sobre esse tema do direito cosmopolita, que é um tema pouco estudado no Brasil, bastante estudado na Europa e nos Estados Unidos, e um tema que eu acho que merece a nossa reflexão, e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco dos estudos que eu fiz sobre esse assunto. Sem antes agradecer também aos intérpretes de Libras. É uma grande honra, alegria e que coisa excelente essa possibilidade de a palestra ser transmitida também para os surdos. Então, muita alegria realmente ter essa oportunidade de ter intérpretes de Libras. Agradeço muito a Maristela e a Yatza Oliveira Santos, que serão nossos intérpretes. Bom, partindo para o nosso assunto, direito cosmopolita. Esse é um assunto que, mesmo pessoas muito avançadas na vida acadêmica, raramente escutaram falar, né, no direito cosmopolita. Eu tenho amigos que brincam comigo, dizem: Rodrigo, você continua estudando o direito interplanetário, o direito intergaláctico? Tenho vontade até de responder que, olha, eu já compilei a jurisprudência de Marte, né? Mas o fato é que o direito cosmopolita não tem nada a ver com isso. E algumas pessoas perguntam de forma mais ou menos séria, né, se o direito cosmopolita tem a ver com ocupação na Lua, né, esse tipo de coisa. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar nessa expressão, mesmo tendo feito diversos cursos de especialização ao longo da vida. Eu só escutei essa expressão do professor Ricardo Lobo Torres pela primeira vez, e aí tive contato com esse assunto, que, como eu falei, é um assunto muito estudado no exterior. Eu comecei a me debruçar sobre o direito cosmopolita, que, em linhas gerais, e aí eu já passo uma definição preliminar, né, é um direito que olha para o ser humano como cidadão mundial, titular de direitos e deveres perante a comunidade mundial, né? Então, a primeira noção rudimentar que nós podemos ter de direito cosmopolita é essa, né? É um direito que olha o cidadão, as pessoas, como cidadãos mundiais, titulares de direitos e obrigados a deveres perante a comunidade internacional, certo? E para ilustrar um pouco a importância desse assunto, que parece muito abstrato, né? E, de fato, foi objeto de filosofia durante muitos anos, continua sendo, me parece muito interessante contar um episódio que o professor Antônio Celso Pereira sempre conta nas aulas dele de Direito Internacional. E o professor
o Paulo Borges Macedo, né, filho do professor Biratã Borges, né, Paulo Emílio Borges Macedo, ele traz um artigo que ele conta esse episódio, é um episódio interessante ocorrido na Sociedade das Nações, em 1933. Quando a Alemanha começou a se tornar nazista e começou a perseguição em relação aos judeus, em 1933, um judeu da Silésia, cidadão alemão, foi à Sociedade das Nações para denunciar a violação maciça de direitos humanos já do governo alemão contra os judeus. E ele narrou aquelas violações aos direitos humanos essenciais dos judeus. E foi dada a palavra, então, para o representante alemão, que era o Goebbels. E o Goebbels disse o seguinte: a Alemanha, de acordo com o direito internacional, ela está protegida por 3 princípios. O princípio da autonomia dos povos, da autodeterminação dos povos. O princípio da igualdade soberana e o princípio da não intervenção. Portanto, a Alemanha faz o que quiser com seus cidadãos. E a Sociedade das Nações, né, que era a antiga ONU, né, antes da ONU era a Sociedade das Nações, uma estrutura institucional semelhante, a Sociedade das Nações não tem absolutamente nada com isso. A Alemanha faz o que quiser com seus cidadãos. E, de fato, em 1933, os representantes de outros países ficaram completamente estupefatos, porque em nenhum momento houve a tentativa de se desdizer o judeu. Na verdade, de certa forma, se reconhecia a prática das violações, mas se amparava a soberania alemã com princípios de direito internacional e, com isso, imobilizava-se a atuação de outros estados na defesa desses judeus. Certo? Esse indivíduo, ele só tinha sua cidadania alemã. Portanto, ele só poderia recorrer ao governo alemão, que não o amparava. E, então, esse caso é interessante para ilustrar justamente com a ideia do direito cosmopolita. A ideia do direito cosmopolita é proporcionar aos seres humanos um meio de defesa dos seus direitos humanos que não seja apenas via sua cidadania estatal, mas que ele possa buscar essa tutela de seus direitos humanos diretamente da comunidade internacional. E, assim, também ter obrigações perante essa comunidade internacional. Se houvesse o direito cosmopolita institucionalizado naquele momento, se poderia dizer, olha, tudo bem que a cidadania estatal não me socorre, mas existe uma outra cidadania, cidadania mundial, que me faz buscar num fórum competente, como a Sociedade das Nações, uma proteção. Certo? E essa insuficiência da cidadania estatal pode acontecer por, basicamente, 2 razões. A insuficiência na proteção dos direitos humanos. Ou por razões políticas, como essa, por exemplo, existia uma ação governamental deliberada contra um grupo de pessoas, certo? Que por razões políticas era perseguido. Também, por exemplo, quando um estrangeiro está no território de um outro país, certo? O Brasil, por exemplo, recebe um estrangeiro. Esse estrangeiro é cidadão de outro país. Então, ele não consegue exercer todas as prerrogativas de sua cidadania dentro do Brasil, tendo em vista que existem razões políticas que fazem com que ele não seja completamente amparado. Então, o estrangeiro, muitas vezes, pode ter, eventualmente, um direito violado em razão de uma razão política.
Mas não só as razões políticas fazem com que as pessoas possam ter dificuldade, às vezes, de recorrer à cidadania estatal para ter um direito tutelado. Às vezes, pela própria natureza das coisas, a cidadania estatal é insuficiente. Eu posso dar alguns exemplos. Todos nós temos o direito à saúde, certo? Aqui no Brasil. Mas, diante de uma pandemia, como a do coronavírus, se não houver ações mundiais para a contenção da pandemia, de nada vale a nossa cidadania estatal, né? Esses direitos, eles têm que ser protegidos em âmbito mundial. Por exemplo, nós temos os Estados Unidos, talvez hoje ainda como a nação mais poderosa do planeta. Os americanos, os estadunidenses, têm a cidadania americana, que confere diversas prerrogativas. Mas, mesmo sendo a nação mais poderosa do planeta, no dia 11 de setembro, houve um massacre de cidadãos americanos em razão de um atentado terrorista, em que o Estado americano ele não foi capaz de, isoladamente, defender essas pessoas. Certo? A ameaça nuclear é um outro dado. As alterações climáticas, né? E aí existe muita divergência em relação ao aquecimento global, mas não há nenhuma divergência em relação aos danos ambientais que podem gerar danos ao mundo inteiro. Então, tem situações que, pela própria natureza delas, o Estado não é capaz de tutelar adequadamente os direitos humanos de uma pessoa. Portanto, é necessário recorrer a uma ação mundial, uma tutela da comunidade internacional, certo? Então, de onde surge essa noção de cidadania mundial? E aí, é muito bom estar no fórum de filosofia, porque eu fico mais à vontade de falar um pouco mais de filosofia, certo? Embora não seja o escopo, né, do livro tratar apenas de filosofia, mas conjugar com a ciência jurídica. Mas de onde surge essa ideia de cidadania mundial, de cosmopolitismo? A origem ela é surpreendente, de certa forma. Quando a gente estuda a Grécia Antiga, o período clássico e antes do período clássico, ou seja, antes do século V a.C., a gente vê que o grego ele tinha uma discriminação enorme em relação ao estrangeiro. O estrangeiro era considerado bárbaro, né? A gente pega livros como o livro Cidade Antiga, do Fustel de Coulanges, a gente pega diversas obras de história da Grécia, certo? A gente observa que existia um claríssimo preconceito contra o estrangeiro. O estrangeiro, se encostasse num objeto sagrado, ele contaminava todo o ritual, tornava impuro o ritual. Então, isso até o século V, aproximadamente, e toda a filosofia aristotélica, platônica, de certa forma, está nesse contexto. É um contexto predominante, do ponto de vista da cultura grega, de preconceito contra o estrangeiro. Esse preconceito contra o estrangeiro bárbaro, é claro que tinha algumas mitigações. Tá? A gente olha em Homero, eventualmente tem assim uma passagem que ele exalta terras estrangeiras. A gente pega no orfismo, que é um tipo de religião que predominou na Grécia, mas que existia na Grécia. O orfismo dizia que havia uma certa irmandade universal. A própria ciência grega rudimentar, de certa forma, ajudou a superar essa dicotomia estrangeiro-nacional grego. Mas isso tudo não era suficiente para superar essa dicotomia, que é absolutamente fundamental para se falar em cidadania mundial. Cidadania mundial só existe se você tem uma situação de igualdade entre nacionais e estrangeiros, entre todos os cidadãos do mundo, né? Mas quando é que acontece essa virada na Grécia? Acontece a partir
da expansão promovida por Filipe II da Macedônia, que começa a invadir diversas polis. Nós sabemos como era constituído a Grécia politicamente naquela época, né? Então, você tinha as polis, e, por exemplo, na política de Aristóteles, existe um estudo de direito comparado em relação às constituições das polis. Platão, na República, fala o que seria uma polis ideal, né? Então, você tinha ali as polis. E Filipe II começa a invadir tudo e dominar as polis, expandir o Império Macedônio. E ele é assassinado, assume o Alexandre III, filho dele, com 20 e poucos anos, que era aluno de Aristóteles. Filipe II contrata Aristóteles para ser professor, tutor de Alexandre III, né, o Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, em 10 anos, continua a expansão promovida pelo seu pai e acaba criando um império impressionante, que engloba Egito, parte do Egito, engloba Pérsia, Irã, e vai até as fronteiras da Índia. Alexandre tinha uma natureza cosmopolita, né? O Alexandre, quando ele entrava numa cidade, ele levava a cultura grega e absorvia a cultura também dessas cidades. Os macedônios criticavam ele usar calça comprida, a moda dos persas. Ele fez questão de casar com diversas princesas de outros reinos, né, para promover um multiculturalismo, digamos assim. Então, ele era um sujeito que tinha uma visão realmente muito aberta, talvez influenciado por Aristóteles, não se sabe. Ele mandava plantas, mandava pedras para Aristóteles, para ele estudar lá na Grécia, enquanto estava nas expansões. E Alexandre subitamente morre com cerca de 32 anos, provavelmente de malária ou de dengue, né? Morreu Alexandre. Quando ele morre, os seus principais generais dividem o Império Alexandrino em 4 impérios. E são os impérios helenísticos, né? Um no Egito, e assim eles dividem. Um na Macedônia, outro no Irã, se não me engano. Então, 4 impérios. E aí, em pouquíssimo tempo, aquele indivíduo que era cidadão de uma polis, ele deixa de ser cidadão. Ele passa a ser um súdito. Ele passa a ser súdito de um império. Então, aquela filosofia aristotélica, filosofia platônica, que muito voltada às virtudes cívicas, às virtudes em uma polis, né? Qual é uma polis ideal? De uma hora para outra, fica, de certa forma, desatualizada, defasada. Não existe. Quer dizer, é claro que algumas polis sobreviveram, mas o Império Macedônio ele substitui em grande parte essa noção de cidadania de uma polis, cidadão de uma cidade-estado, de uma polis, e passa a ser um súdito de um império, certo? E aí a filosofia muda. Começam a surgir movimentos filosóficos mais individualistas. Então, que se preocupam menos com a questão das virtudes cívicas de uma polis. E desses movimentos se destacam 2 que têm grande importância para o cosmopolitismo: o movimento cínico e o movimento estoico, na filosofia cínica e a filosofia estoica. Talvez os cínicos tenham sido os primeiros filósofos a desenvolver uma certa teoria cosmopolita. Mas era uma teoria cosmopolita, cidadania mundial, mas uma teoria de cidadania mundial, de certa forma, que tinha ranço de uma comunidade. O cínico, ele detestava, para ele seria importante dizer: olha, eu não me submeto a essas leis da polis, eu só me submeto às leis universais, umas leis que sejam de uma polis, que não seja essa polis grega, seja uma polis universal, seja uma polis do cosmos, de uma cosmos polis.
de uma cosmopolis. Daí vem cosmopolita. Tá? O filósofo dizia, eu quero me submeter à cosmopolis. A lei que vem do universo, certo? As leis universais, e não essas leis criadas por comunidade. O ranço, por exemplo, do Diógenes de Sinope era tão forte contra as autoridades constituídas que há um episódio curioso em que Alexandre chegou na cidade dele, e como sempre que ele chegava, Alexandre era recepcionado pelas autoridades locais, e não compareceu Diógenes, que era uma pessoa importante, talvez o principal interesse dele de visitar a cidade era conhecer Diógenes. E Diógenes não foi para receber o Alexandre. Diógenes continuou lá, onde ele estava, tomando um sol completamente nu, perto do barril onde ele costumava ficar. Ele não queria ter apego a nada, né? E aí Alexandre foi ao encontro de Diógenes. Certamente Aristóteles falou alguma coisa de Diógenes, da filosofia cínica para ele. Ele foi ao encontro de Diógenes, chegando lá, conta-se essa história, né? Narrada em diversos livros. O Alexandre teria dito, Diógenes, o que eu, como Alexandre, posso fazer por você? O Diógenes, demonstrando coerência com a sua filosofia, disse, olha, você pode fazer por mim é sair da frente, porque você está fazendo sombra no sol que eu estou pegando. Né? E aí a comitiva ficou absolutamente espantada com a resposta, disse, essa aqui é a morte imediata do Diógenes, né? Como é que o cara dá uma resposta dessa para o Alexandre? Mas o Alexandre teria dito, virado para a comitiva, diz, olha, se eu não fosse Alexandre, eu seria Diógenes, né? Pela personalidade, né? Então, isso demonstra como os cínicos tinham uma visão negativa em relação à comunidade institucionalizada. Os estoicos, não. Os estoicos também acreditavam numa cosmopolis. Eles acreditavam numa cidadania mundial, uma cidadania mundial englobando todos, estrangeiros, nacionais, todos. Eles tinham a pretensão de que houvesse realmente uma espécie de um Estado mundial, uma comunidade mundial, mas que essa comunidade mundial fosse dirigida por as leis universais, leis do cosmos, e leis que as pessoas obedeceriam pelo que o Rawls chama pelas razões certas. Né? Eles obedeceriam simplesmente porque reconhecem e por amor, certo? Então, dentro do ideal de ataraxia que a gente estuda ali da filosofia estoica, isso e também havia essa vírgula que era a previsão de uma sociedade mundial cosmopolita, e aí se desenvolve uma doutrina de cosmopolitismo, certo? Enfim, com o advento do Império Romano, a gente tem um império, já não se fala mais em cosmopolitismo, quer dizer, esse assunto começa a perder força. A gente não encontra, depois dos estoicos, nenhuma doutrina sistematizada em relação ao cosmopolitismo, pelo menos eu não encontrei. Percorrendo a Antiguidade, percorrendo depois a Idade Média, eu encontrei de mais próximo no Império Romano, chamado Jus Gentium Romano, que era um direito que era estatal, não era supranacional, portanto não era direito cosmopolita, era um direito estatal que olhava de forma especial para o estrangeiro, para a cultura estrangeira. Era o Jus Gentium Romano. Tem sua importância, mas não era direito cosmopolita. Depois, muitíssimos anos depois, Francisco de Vitória, um neoescolástico espanhol, considerado pai do direito internacional por alguns, começa a produzir uma série de textos com assuntos muito afinados ao cosmopolitismo, ao direito cosmopolita. Então, a gente encontra em Francisco de Vitória textos que falam, por exemplo, da intervenção humanitária. Não com essas palavras, mas ele dizia
se o espanhol chega na América e sofre violações de seus direitos humanos fundamentais, não usava esses termos, né? Quer dizer, todos os termos que eu estou utilizando aqui não são ipsis-literis, claro, né? Eu não reproduzi ipsis-literis a palavra do judeu lá da Silésia e do Goebbels. Eu estou passando a ideia da coisa, né? Então, o Francisco Vitória ele dizia, olha, o estrangeiro ele tem que ser respeitado em qualquer território. Ele leva uma dignidade que ele tem que ser respeitado e ele deve respeitar a cultura desses territórios também em que ele visita, certo? Então, o espanhol não pode fazer o que quer também nos territórios indígenas, americanos. E o Francisco Vitória ele cria uma noção chamada de totius orbis, que sugere uma cidadania mundial, um Estado mundial, né? Depois, alguns estudiosos, né, fazem uma historiografia do pensamento de Francisco Vitória e diz que não é exatamente que ele pensava numa comunidade mundial propriamente dita. Ele pensava na República Cristiana, né, numa comunidade dos povos cristãos. Mas é inegável que o Francisco Vitória, eu tento colocar isso no livro, ele dá uma série de contribuições que depois parece que o Kant ele vai e busca no Francisco Vitória algumas ideias, né? E a gente vai falar do Kant agora, que é justamente o filósofo pré-contemporâneo que resgata essa história do cosmopolitismo e do direito cosmopolita, uma teoria absolutamente sistemática sobre o assunto, certo? Então, a gente tem ali o Kant em 1770, por aí, final da segunda metade do século XVIII, ou seja, uns 200 anos atrás, o Kant ele elabora uma teoria que é grande referência no estudo do direito cosmopolita e do cosmopolitismo. Então, o que o Kant advoga? Ele advoga que a natureza ela sempre trabalha para que os seres criados eles cheguem à plenitude das suas capacidades, certo? A natureza ela trabalha com esse objetivo. E assim também com o homem. Então, o homem, ser humano, né? O ser humano, a natureza também trabalharia, muitas vezes contra a vontade do homem, para tentar desenvolver ao máximo, em plenitude, as suas capacidades relacionadas à racionalidade e à liberdade, certo? Então, a natureza trabalharia com essa propensão, certo? E a única forma do homem desenvolver plenamente a sua capacidade intelectiva e a sua liberdade seria num estado justo. Então, em âmbito interno, o que a natureza faz? Ela coloca no coração do homem a ganância, a inveja. Isso faz com que a natureza promove atritos propositadamente para que o homem seja impelido a abrir mão de parcela da sua liberdade em prol de um Estado, em prol de um direito que possa, de alguma forma, garantir a sua segurança, né? E assim ele poder exercer a parcela da liberdade que lhe resta. Então, o direito interno ele se tornaria justo a partir dessa percepção do homem que, diante do estado de guerra natural, interno, inclusive, ele tem que abrir mão da sua liberdade para que tenha um direito que permita que ele exerça a parcela de liberdade que lhe resta. Mas não adianta você ter uma sociedade interna completamente ajustada, justa, um direito interno adequado, porque as ameaças externas permanecem. Então, esse Estado pode ser invadido por um inimigo estrangeiro. E a natureza ela promove isso. A natureza coloca uma dignidade implícita na guerra, ele usa essa expressão. A natureza, de certa forma, promove algumas discórdias, para que, da mesma forma que o homem internamente
se viu forçado a abrir mão de parcela da sua liberdade para a constituição de um direito justo, os estados também seriam forçados a abrir mão de parcela da sua soberania para montarem uma federação pacífica de povos, certo? O Kant não advoga um Estado mundial. Ele critica a ideia de Estado mundial. Ele diz que o Estado mundial seria um despotismo desalmado. O Kant ele prefere a federação de povos, tal como a gente vislumbra na ONU, certo? Mas ele diz que esses dois modelos de direito eles são insuficientes para garantir uma paz perpétua, uma segurança adequada. Além do direito interno e o direito internacional, que eles chamam de direito da gente, ele advoga a existência do direito cosmopolita, que seria um direito não entre estados, mas entre cidadãos mundiais. O homem seria cidadão mundial e teria prerrogativas diante da comunidade internacional. Isso seria o direito cosmopolita para o Kant. E o Kant ele vai, nesses três campos do direito, interno, o internacional, o da gente e o cosmopolita, o Kant tenta estabelecer algumas restrições. E a restrição para o direito cosmopolita é que o direito cosmopolita deve, de alguma forma, se limitar, estar atento ao que eles chamam de hospitalidade universal. O que significa isso em forma simplificada? Significa que um estrangeiro, quando vai a um território que ele não é nacional, ele deve ser respeitado pelo território onde ele está visitando e ele deve respeitar os costumes desse território e a cultura e a organização desse território. Então, o direito cosmopolita ele é limitado pela hospitalidade universal, ou seja, o estrangeiro ele tem que ser respeitado e ele tem que respeitar. Ele tem que ser acolhido com hospitalidade. E essa hospitalidade tem que ser uma hospitalidade que reciprocamente trate bem o Estado que o recebe. E o Kant acreditava fielmente, assim, firmemente, que a natureza ela evolui a ponto de que em algum momento a gente vai chegar nesse estado cosmopolita, nesse direito cosmopolita perfeito, uma situação de plena justiça. Tá? Essa é a visão dele. Não significa que seja a minha, tá? Mas a gente não precisa aderir integralmente a todas as posições dos filósofos, certo? Mas, enfim, essa ideia é uma ideia que ficou sendo tratada como apenas filosofia durante muitos anos, porque, evidentemente, esse momento ainda não tinha chegado. Esse momento das condições fáticas e institucionais necessárias não havia chegado ainda. E o que acontece? Quando a gente entra no século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, começam a acontecer determinadas coisas que sugerem a possibilidade desse direito cosmopolita, que apenas era considerado filosofia, passar a ser tratado como um regime jurídico propriamente dito. Certo? Então, aparentemente, eu defendo que essas condições já existem em forma incipiente, existem condições hoje para que a gente possa deixar de ver o direito cosmopolita apenas como uma filosofia kantiana, ou cínica, ou estoica, e passe a encará-lo como realmente um ramo do direito. Certo? E que situações são essas? Que eventos que teriam contribuído para que o direito cosmopolita deixasse de ser mera filosofia e passasse a ser regime jurídico, como é defendido por inúmeros doutrinadores hoje? Tá? E depois a gente vai falar um pouco deles. Defendido pelo Habermas, defendido pela Sheila Ben-Habib, pelo Daniel Arquibude, pelo David Held, por vários pensadores. Tá? O que seriam esses eventos? Primeira coisa, gente. O direito cosmopolita é absolutamente inconcebível
se a gente parte do pressuposto que a soberania estatal é absoluta. Certo? Se é absoluta a soberania estatal, a gente esquece o assunto do direito cosmopolita. Porque a Alemanha vai fazer aquilo que fez com os judeus. Certo? Eu acho legal esse exemplo porque ele me ajuda a ilustrar várias coisas que a gente vai falando aqui ao longo da nossa conversa. Então, não pode ser absoluta a soberania, certo? Na Idade Média, quando a gente estuda o Baudin e os primeiros teóricos da soberania, havia uma submissão da soberania ao direito natural. Tá? Depois, com o Estado absolutista, que isso foi perdendo espaço. Né? O soberano não queria se submeter a direito natural, queria se submeter a nada. Né? E se constrói aquela concepção que a gente chama de voluntarista da soberania. O que é a concepção voluntarista, ou westphaliana? Né? É aquela concepção de que o sujeito, o Estado, ele voluntariamente ele pode abrir a mão da sua soberania em alguns momentos. Para isso ele firma tratados, mas se ele não tiver com vontade, ele não cumpre aquilo. É a teoria voluntarista. O cosmopolitismo é absolutamente incompatível com o voluntarismo. A gente tem que acreditar que existe hoje uma redefinição da noção de soberania para impedir que o Estado possa fazer violações a direitos humanos essenciais. Certo? E aí, nesse contexto, acontecem coisas que aparentemente geram uma mudança no conceito de soberania. Tá? Essas coisas aconteceram a partir da Primeira Guerra Mundial, sem tanta importância, sem tanta relevância. E aí a gente tem pactos de não agressão, como o Pacto de Briand-Kellogg, Saavedra Lamas, doutrina Stimson, estuda muito isso em direito internacional. Decisão do caso da Ilha de Palmas, superando o caso de Lopes, mas nada disso é tão relevante. O que é relevante é que, primeiro, hoje, por uma razão fática, a soberania não pode mais ser absoluta. Isso basta a gente olhar para o mundo. Houve a globalização e a aceleração do processo de globalização, ela teve como um dos efeitos colaterais que a gente chama de permeabilidade das fronteiras estatais. Hoje, nenhum Estado consegue ter absoluto controle sobre as suas fronteiras. Fronteiras econômicas. A gente hoje vê a Rússia. Né? A Rússia ela está sofrendo sanções econômicas que ela não consegue controlar. E nenhum Estado consegue. A gente consegue, com um clique do mouse, tirar dinheiro de um país e mandar para o outro. Certo? Os fluxos econômicos são completamente... O Estado não consegue ter o controle pleno disso. O Estado não consegue ter controle das suas fronteiras informativas. Eu lembro que eu estive em Cuba em 1997 e havia uma coisa que me chamou a atenção, muita antena parabólica, né? Algumas bem improvisadas, porque era uma forma das pessoas terem acesso a informações, né, que não eram possíveis ter acesso pelo regime de tentativa de controle de informação. Os chineses têm muita dificuldade com isso. Eles querem controlar a internet, mas eles têm dificuldade. Tá? Os controles pandêmicos. Você vê os Estados Unidos, o país mais poderoso do planeta, foi o país onde houve mais mortes na pandemia. Certo? Os vírus circulam. Os estados não conseguem, nenhum estado do mundo conseguiu controlar isso. Certo? Então, as fronteiras, hoje os meios de comunicação, os meios de transporte, eles fazem com que essas fronteiras estejam cheias de buracos. Em todos os sentidos, fronteiras econômicas, culturais, todos os sentidos. E o Estado ele não consegue ter esse controle. Então, isso é um dado fático, certo? Isso revela uma fragilidade na soberania estatal. Outra coisa, vários instrumentos jurídicos
tem firmado a existência de uma norma, um tipo de norma de direito internacional, chamada norma de jus cogens. O que é a norma de jus cogens? É aquela norma em que o Estado ele não pode, de forma alguma, descumprir. Então, essa está prevista no Tratado de Viena, Convenção de Viena sobre os Tratados, ratificado por praticamente todos os países do mundo, reconhecendo que algumas normas jurídicas não podem ser descumpridas. O Estado é obrigado a cumprir. Soberania nacional não pode ser invocada, certo? A gente tem, por exemplo, um movimento de institucionalização mundial, que é extremamente interessante. Por exemplo, vamos falar da União Europeia. A União Europeia ela promove um tipo de cidadania não estatal, que é a cidadania europeia. Abre um precedente muito importante para uma cidadania não estatal, uma cidadania mundial. Ninguém duvida hoje da existência da cidadania europeia, certo? A União Europeia ela estabelece que as decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos ela é obrigatória em relação aos Estados-membros. Ou seja, um tribunal transnacional com força de impor decisões a Estados soberanos. Olha como isso fala com o direito comunitário. A gente tem o direito europeu, o direito comunitário, ele tem o que a gente chama de eficácia direta e tem prevalência sobre o direito nacional, naquilo que é o âmbito de regulação do direito comunitário europeu, certo? Então, é um direito supranacional ou transnacional, para a gente ser bem técnico, que prevalece sobre o direito estatal, direito interno. E parece muito claro que alguma coisa está acontecendo com a soberania, certo? A gente tem outra situação, que são os riscos globais, que não existiam tanto antes. Como é que você tem uma bomba nuclear e alguns países com bomba nuclear, armamento capaz de destruir a humanidade não sei quantas dezenas de vezes? Isso gera uma insegurança mundial que nenhum Estado sozinho consegue dar conta de se defender de uma ameaça nuclear. Paquistão e Índia viviam em guerra. A Índia desenvolveu a bomba atômica. Paquistão fez testes nucleares. Hoje, Paquistão e Índia têm uma relação em que você pode pegar um ônibus do Paquistão e ir para Nova Delhi. Certo? Então, é o que, na teoria das relações internacionais, o pessoal chama de doutrina MED. Uma coisa mutual destruction. A pessoa é super poderosa, mas tem medo de ser destruída. Uma pequena bomba atômica ali em qualquer território é para arrasar com aquele Estado. Então, você tem os riscos relacionados à ameaça nuclear. A gente tem os riscos ambientais. A gente tem os riscos das pandemias, que a gente experimentou isso recentemente. Toda a orquestração do combate à pandemia foi coordenada por um ente não estatal, chamado Organização Mundial da Saúde. Certo? Nós temos riscos relacionados a terrorismo, em que muitas vezes as células dos terroristas estão dentro do Estado. E ele precisa se comunicar com outros estados, manter uma rede de comunicação para conseguir se proteger de forma minimamente eficaz contra as ameaças terroristas. Então, a gente tem uma série de riscos. Lembra, pessoal, que o Kant ele dizia assim, olha, foi o medo que gerou a necessidade de um direito interno. Isso não é só o Kant, tá? Vários contratualistas. Eu não sou contratualista, mas o medo gerou a necessidade de direito internacional, o medo das ameaças externas. E a gente tem um outro medo, vários medos, né? Que geram justamente essa necessidade de uma flexibilização da noção de soberania. E um outro aspecto, que é o chamado
resgate do pluralismo jurídico. Quero ver como o pessoal de livros vai falar pluralismo. Tá? Vou até ver como é que é. Então, pluralismo jurídico, gente. O que é isso? Pluralismo jurídico era uma categoria comum na Idade Média. Né? Na Idade Média, existiam várias pessoas jurídicas criando norma jurídica. Tinha a igreja, tinha o Estado, tinha um rei, tinha o senhor feudal, todos eles com aparato coercitivo organizado. E o que acontece? Com o advento do Estado moderno, há o monopólio da produção normativa pelo Estado. O soberano não quer mais um monte de gente fazendo norma jurídica. Passa a haver o monopólio da produção normativa do Estado. Cresce a importância o princípio da legalidade. Né? O positivismo jurídico ele surfa nessa onda. Né? Então, a norma válida é aquela posta pela autoridade competente, seguindo o procedimento legislativo adequado, dependente de considerações de natureza moral. Então, o que acontece é que a gente tem acaba o pluralismo jurídico. Tem autores que dizem que não, que eles ficam, por exemplo, nos estados que tinham colônia, existia norma jurídica local tribal, mas isso em pequeníssima escala. E hoje a gente experimenta no mundo o renascimento do pluralismo jurídico. A gente tem normas estatais, normas comunitárias, da União Europeia, com aparato coercitivo organizado, normas de organizações mundiais, como da OMS, normas cogentes, inclusive de pessoas jurídicas de direito privado. E aí a gente tem todo um capítulo sobre lex mercatoria, lex digitalis, lex constructionis. Quem não se adequa a essa legislação, posta por pessoas jurídicas de direito privado, simplesmente não consegue fazer comércio internacional. O Estado não consegue. Então, ele sofre sanção. Ele não pode fazer comércio. Né? Lex digitalis sofre sanção, não se conecta à rede mundial de computadores. Então, existe uma série de normas produzidas por entes não estatais, privados, com um aparato coercitivo organizado e tudo. Isso, inegavelmente, afeta a soberania. Então, isso abre o espaço para que se possa perceber, ainda mais diante da multiplicação. Hoje nós temos mais de 70 tratados internacionais de direitos humanos. A multiplicação de normas internacionais de direitos humanos, a gente começa a ver, e algumas de natureza cogente, como a vedação a genocídio, vedação a crimes contra a humanidade, vedação a crimes de guerra, normas congentes previstas lá no Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Então, essas normas, elas vinculam os Estados, sem dúvida. Certo? Bom, diante disso, parece que o Habermas, por exemplo, tem razão. Ele diz, olha, hoje já tem espaço para o direito cosmopolita. Ele dá um passo que eu não dou. Ele diz que o direito internacional ele está sendo substituído pelo direito cosmopolita. Eu não acho que seja isso. Acho que os dois vão conviver. Certo? A Sheila Ben-Habib, né, que é a filósofa turca, mas que trabalha nos Estados Unidos. Ela diz o seguinte, olha, está claríssima a existência do direito cosmopolita a partir do que ela chama de iterações democráticas. As pessoas começam o diálogo, conversam, os temas são tratados, por exemplo, o véu, né, a história do véu lá das muçulmanas na França. Há uma opinião jurídica que vai se formando, isso vai influenciando o legislador ele vai introduzindo no direito interno normas de direito cosmopolita. E resolvendo dois problemas do direito cosmopolita, que é o problema da legitimação democrática e o problema do aparato coercitivo organizado. Então, o direito cosmopolita ele se vale também do direito interno, certo? Por exemplo, uma norma brasileira que diga respeito a qualquer estrangeiro que queira entrar no Brasil é uma norma que trata de cidadãos mundiais em relações jurídicas de caráter mundial. Certo? Então,
Bom, não é um direito cosmopolita propriamente dito, porque não é supranacional, mas ele reproduz um objeto de direito cosmopolita, certo? Não tem ainda, talvez, uma norma supranacional nisso, mas ele reproduz uma pretensão do direito cosmopolita. Enfim, dito tudo isso, perfeito. Concluímos que existem as condições materiais necessárias e existem as condições teóricas, porque os filósofos que tratam do assunto convergem, pelo menos nesses três aspectos, de protagonismo do ser humano nas relações jurídicas mundiais, da existência de uma cidadania mundial, com direitos e deveres perante a comunidade internacional, e da cogência dessas normas em relação aos Estados. Então, a gente tem um arcabouço teórico construído, que pode ser criticado. Tem gente que diz que o direito cosmopolita é um imperialismo, é uma coisa liberal, outros dizem que é, pelo contrário, né? É de esquerda, outro fala que é de direita. O direito cosmopolita é taxado de tudo que é pejorativo é dito do direito cosmopolita. E o que acontece? Já temos os pressupostos materiais, mas não houve ainda, até o trabalho que eu fiz, nenhum esforço jurídico para traduzir todo esse pensamento para categorias jurídicas, que são categorias que nós, operadores do direito, estamos familiarizados. Categoria de fonte do direito. Quais são as fontes do direito cosmopolita? Categoria de objeto, categoria de sujeitos, sujeito ativo e sujeito passivo, né? Categoria de tipos de sanção, categoria de limites. Então, não tinha sido feito, pelo menos que eu saiba, nenhum esforço teórico para traduzir a filosofia, a relação internacional, para a linguagem jurídica e sistematizar de modo que esse direito cosmopolita ele possa, eventualmente, ser invocado, de fato, por um cidadão mundial, num pleito, seja nos seus tribunais internos, seja em cortes de direitos humanos, uma corte interamericana de direitos humanos, uma corte europeia de direitos humanos, como o Tribunal Penal Internacional. Então, como dar uma formatação jurídica a isso? Esse foi o esforço do terceiro capítulo do meu livro. E, primeiro, ele se dedica a diferenciar o direito cosmopolita de outros direitos. Relação ao direito natural, ao direito internacional. E é um esforço para diferenciar o direito cosmopolita de outras categorias jurídicas. Depois, a gente estuda as fontes do direito cosmopolita. E aí fica muito claro que ele difere do direito internacional. O direito internacional ele tem as fontes previstas no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. E quais são? Né? São os tratados, costumes internacionais, princípios jurídicos aceitos pelas nações civilizadas, esse é o termo utilizado lá pelo CJ. Doutrina dos doutrinadores mais avalizados, né? Certamente o professor Vicente Barreto se incluiria lá, e eu ainda não me incluiria, teria que trabalhar muito para me incluir, essa doutrina dos grandes doutrinadores. Enfim, e alguns doutrinadores acrescentam os atos unilaterais e a chamada soft law. Essas são as fontes do direito internacional. O direito cosmopolita ele tem fontes mais amplas, que além de utilizar essas fontes, ele se vale também de normas advindas de entidades privadas mesmo, que tenham natureza de norma jurídica porque tem algum tipo de aparato coercitivo organizado. A gente tem, por exemplo, eu já falei da lex mercatória, lex digitalis, né? Mas, por exemplo, você faz um voo internacional. Existe alguma norma de um tratado que proíba um comportamento inadequado de um passageiro em uma aeronave, no voo internacional? Não existe. Mas a IATA, a Associação Internacional de Aviação, ela tem regulamentos que estabelecem um procedimento no mundo inteiro de como conduzir
um passageiro nessas circunstâncias. Ou seja, o sujeito é um estrangeiro, está voando em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo existe um regulamento de como que ele tem um dever jurídico de se comportar adequadamente. E se ele não cumprir, ele vai sofrer uma sanção jurídica, que provavelmente vai ser a de ser largado no primeiro aeroporto que estiver disponível. Entre outras normas. Eu estou dando exemplo aleatório, tá? Mas vocês entenderem que existem essas normas são incorporadas, são consideradas normas de direito cosmopolita. Objeto do direito cosmopolita. Bom, objeto justamente essas relações jurídicas mundiais envolvendo seres humanos. Então, se existe uma relação jurídica mundial envolvendo o Brasil e a ONU, não é objeto de direito cosmopolita. Ele tem que ter como sujeito ativo na relação jurídica obrigacional, e a gente volta à teoria geral do direito, né? E pensa numa obrigação composta de 5 elementos: sujeito ativo, sujeito passivo, prestação, crédito ou direito subjetivo, débito ou direito ou dever jurídico, né? Então você tem, e ali você tem claramente no direito cosmopolita sempre um ser humano na posição do sujeito ativo do direito. Ele tem esse direito, né? Então, se eu estou discutindo uma relação jurídica que envolve 2 organizações internacionais, eu não tenho protagonismo humano. Eu tenho que ter, para ter protagonismo humano, eu tenho que ter um sujeito ativo. Eu tenho que ter um ser humano como no polo ativo da relação jurídica obrigacional. Às vezes, eu vou ter um ser humano no polo passivo. Por exemplo, um governante que promove um genocídio. Esse governante, ele vai ser sujeito passivo numa relação jurídica obrigacional. Ele vai sofrer sanções, né, que podem ser pelo Tribunal Penal Internacional, podem ser sanções cosmopolitas, que são curiosíssimas, certo? Então, nós temos esses direitos, isso é objeto. E a gente pode desmembrar um pouco, né, em um objeto primário, que seriam, quer dizer, um direito cosmopolita primário, que seriam os direitos humanos essenciais. O que seriam os direitos humanos essenciais? Aqueles ligados ao mínimo existencial. Certo? Esses são os direitos humanos essenciais. É a vida e a integridade física da pessoa. É o mínimo existencial. Então, quando a gente fala de vedação e genocídio, eu quero ter a vida, o mínimo existencial. Violação a crimes contra a humanidade. A gente vê a relação dos crimes contra a humanidade, salvo engano, no artigo 8º do Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Todos eles estão relacionados à integridade física, mental, à vida. Certo? Crimes de guerra, mesma coisa. Então, esses seriam os direitos humanos essenciais, direito cosmopolita primário. Em relação a esses direitos cosmopolita primário, todos eles seriam normas de jus cogens. E, caso fossem violadas, poderiam suscitar uma intervenção militar humanitária. Certo? É claro que a intervenção humanitária, a gente pode falar isso mais tarde, ela demanda pelo menos 6 requisitos prévios para a sua implantação, para que ela não se torne muito pior do que a própria violação de direitos humanos. A gente tem trechos da Daniela Arquibucci dizendo que algumas intervenções humanitárias, a cura saiu mais cara que a doença. Certo? Então, tem que ser feito com cuidado. Você tem que respeitar direitos cosmopolitas daqueles indivíduos que estão no estado opressor e que não tem nada a ver com a história. Que não podem sofrer efeitos colaterais dessa intervenção humanitária. Certo? Então, enfim, existem os direitos cosmopolitas secundários, que são os relacionados à questão ambiental, mas sempre, como o protagonismo é do ser humano, é uma questão ambiental que, caso violada as leis ambientais, isso seja capaz de gerar algum tipo de violação à integridade física ou à vida de cidadãos mundiais, é importante a tutela desses direitos cosmopolitas secundários.
certo? Secundários porque eles só secundariamente atingem os humanos essenciais, os primários. Tá? E aí, essas normas, em geral, não serão de jus cogens, mas serão imperativas. Nunca suscitarão uma intervenção militar. Né? Então, vocês já vão invadir a Amazônia. Né? Isso não é compatível com o direito cosmopolita. Né? E eu estou falando essas coisas, gente, são sistematizações, mas não é criação tudo da minha cabeça. Né? Isso são coisas que os teóricos de cosmopolitismo vão falando esparsamente, e o trabalho foi de sistematizar esse pensamento. E, enfim, as normas instrumentais de direito cosmopolita. São normas que servem apenas como instrumentos, tratam de relações jurídicas internacionais, mas são instrumentos para a concretização de direitos cosmopolitas. Por exemplo, essa norma que eu acabei de falar da IATA. Se você tem um passageiro que é capaz de gerar um transtorno no avião, botando a vida das pessoas em risco, é claro que essa norma ela não tem no seu núcleo um direito essencial, um direito humano essencial. Mas seguramente ela trata de seres humanos e tem um caráter mundial, certo? Tem essa preocupação. Então, seriam os chamados direitos cosmopolitas instrumentais. Servem de instrumentos para a garantia de direitos cosmopolitas primários. Certo? Bom, saindo do... já falei dos sujeitos, né? Já falei do objeto, falei das fontes. Sanções. As sanções, muito resumidamente, no direito internacional, as sanções elas são aplicadas ou pelo próprio Estado ou por organismos internacionais. Tá? Essas são as duas opções no direito cosmopolita. Ou o próprio Estado ou organismos internacionais. Então, quando você chama o embaixador de volta para o seu país, é uma sanção aplicada pelo próprio Estado. Quando você tem uma resolução do Conselho de Segurança da ONU permitindo a guerra no Iraque, por exemplo. Foi uma sanção aplicada por um organismo internacional. Agora, o direito cosmopolita tem como sanções possíveis de serem aplicadas, né? Aquelas que são aplicadas por organismos internacionais também, todo o capítulo das intervenções humanitárias. Existe todo um capítulo relacionado às sanções não governamentais, sanções aplicadas pela própria sociedade civil organizada. E a gente tem muitos exemplos interessantes em relação a isso. Não dá tempo de eu mencionar, meu tempo está quase estourado, falta 2 minutos aqui pelo meu cronômetro. Então, e finalmente, a questão dos limites do direito cosmopolita. É importantíssimo que ele seja limitado. Por quê? Porque, senão, o direito cosmopolita ele pode ser um instrumento imperialista. Né? Ele pode violar indevidamente a soberania. O direito cosmopolita atual, ele preserva a soberania, ele preserva o Estado, ele acha que o Estado é, normalmente, quem vai tutelar em primeiro lugar os direitos fundamentais, os direitos humanos. É no âmbito do Estado em que, em geral, se ocorre a primeira tutela dos direitos fundamentais. Então, você tem que respeitar a soberania dos Estados. Tem que respeitar porque isso vai favorecer, inclusive, o multiculturalismo, a democracia interna. Mas tem situações que é um abuso do direito à soberania. Quando houver um abuso do direito à soberania, e acontece, por exemplo, no caso de violação de direitos humanos essenciais, dos próprios cidadãos, no caso, por exemplo, do judeu da Silésia, existia um claríssimo abuso de soberania, todo mundo via isso. Só que não existia nenhum instrumento jurídico para fazer frente a isso. Então, quando houver um abuso de soberania, aí sim o direito cosmopolita entra. Então, em geral, a gente estabelece 3 restrições, 3 limites ao direito cosmopolita. Primeiro, que ele tem que ser complementar ao direito estatal. Então, se aquele Estado já tem normas jurídicas que protegem aquele ser humano, o direito cosmopolita não precisa entrar na jogada. Tá? Já tem o próprio direito estatal que protege muito bem. Em segundo lugar, isso é uma regra tanto na Corte Interamericana de Direitos Humanos quanto
do Tribunal de Justiça da União Europeia, é necessário se esgotar os recursos no Poder Judiciário interno para que se possa pleitear uma tutela cosmopolita, uma tutela comunitária, no caso da União Europeia, né? Uma tutela no Tribunal Supranacional. Evidentemente, às vezes, a própria violação é impedir o acesso à justiça. Aí, nesses casos, claro, que pode haver essa busca imediata pelos tribunais de direitos humanos, certo? Mas o ordinário é respeitar as instâncias ordinárias, estatais, certo? Se não resolveu, aí sim você busca o direito cosmopolita. E, finalmente, a obediência é um princípio chamado princípio da subsidiariedade. É um princípio que é um princípio muito usado hoje no direito administrativo. Ele, salvo engano, tem origem na doutrina social da Igreja e diz que uma sociedade maior não pode intervir numa sociedade menor quando ela está adequadamente cumprindo seu papel. Então, é exatamente o mesmo raciocínio. Então, a comunidade internacional ela não vai atuar quando a comunidade estatal ou local estiver ali adequadamente cumprindo seu papel. Certo? Então, essa foi minhas generalíssimas a pretensão dessa obra. E, bom, meu tempo acabou, eu estou à disposição aí para os debates. Muito bem, obrigado. Desculpe, eu estava mudo. Tudo bem, professor Vicente? Sua Primeiro, palavra. vou cumprimentar o Rodrigo pela belíssima exposição que ele fez, atualíssima e extremamente cativante. E em virtude da nossa hora, vamos passar a palavra primeiro para a doutora Luciana Marinho e depois para o doutor José Renato Moraes. Vamos lá, Luciana. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Cumprimento o professor Vicente, o professor Marcos, o professor Marcelo Ciótola, que também vejo aqui, o professor Renato. Parabenizar especialmente o professor Marcos pela organização do evento e o professor Rodrigo Lorega pela brilhante palestra, né, que manifestar aqui minha enorme gratidão pela sua presença hoje, que apresentei com essa exposição maravilhosa. Eu o prazer de ler o livro Direito Cosmopolita e realmente é muito claro, né, muito didático e de uma sistematização assim sob o enfoque filosófico e também sob o enfoque jurídico que a gente não encontra em outra obra, né? Então, gostei muito dessa leitura, foi muito proveitosa. E depois de ter lido o livro do Rodrigo, eu me deparei com um artigo publicado no Conjur, recentemente, em março desse ano. Esse artigo foi foi escrito pelo professor Fernando Xavier, ele é doutor em Relações Internacionais pelo UNB, e nesse artigo o professor Fernando trata das sanções contra a Rússia, né? E eu queria extrair desse artigo alguns questionamentos para o nosso debate hoje. Ele fala, né, das sanções que vêm sendo aplicadas à Rússia, e ele cita o rompimento de contratos de compra de gás, de petróleo, né,
o rompimento de contratos de construção de novos gasodutos, né? Também a exclusão de bancos russos do sistema SWIFT, o congelamento de ativos financeiros de cidadãos russos que, em tese, estariam apoiando o conflito, né? O boicote de empresas multinacionais que decidiram suspender suas atividades no território russo, né? E até o desligamento dos cartões Visa, Mastercard, né? Entre outras sanções aí que ele vai relatando. E esse autor ele destaca que essas sanções, se elas perdurarem por muito tempo, isso poderia trazer efeitos colaterais que atingiriam os direitos humanos dos cidadãos russos. Então, ele fala que ele chama a atenção que essas sanções já aplicadas até agora, que elas foram inócuas para forçar um cessar-fogo, né? E que, por outro lado, elas já demonstram uma possibilidade de gerar instabilidade financeira, né, para a população média da Rússia. Então, ele prevê que, se essas sanções perdurarem por algum tempo, que isso geraria uma profunda recessão econômica na Rússia, né? E que isso seria, então, uma consequência grave para os direitos humanos, né? Que seria uma questão de direitos humanos. E aí ele aponta essa necessidade de uma regulamentação com imposições de limites claros, né, para aplicação de sanções contra um sujeito de direito internacional, à vista desses danos colaterais que elas provocam em indivíduos, né, que nada tem a ver com os atos internacionais adotados por chefes de Estado, né, no caso o Putin. E chama atenção também para um outro dado que eu queria trazer aqui para a discussão, que é o papel protagonístico, ele fala, das empresas, o papel de protagonista que essas empresas multinacionais vêm assumindo na arena internacional, né? Que quando elas contribuem na imposição de deliberadas medidas de constrangimento contra Estados soberanos. Então, essas duas questões, né, principalmente como as sanções impostas à Rússia, elas têm efeitos colaterais que podem atingir direitos humanos, e o papel das empresas multinacionais nessas imposições de medidas de constrangimento, né? Essas são as duas questões levantadas pelo Fernando Xavier nesse artigo, que eu gostaria de ouvir um pouco o Rodrigo Lorega a respeito disso, até porque no livro dele me chamou a atenção quando ele toca no assunto para se evitar sanções pseudo-humanitárias, né, que também violam direitos humanos, deve-se observar certos requisitos, né? E, sim, então, que não bastaria para que seja possível a aplicação de uma sanção à luz do direito cosmopolita, não bastaria a constatação de um abuso de direitos de soberania estatal relacionado à violação dos direitos humanos. Seria também necessária a observação de requisitos que ele elenca, né, 6 requisitos, para que essas sanções cosmopolitas pudessem ser consideradas lícitas. Então, assim, com esse pano de fundo aí, eu gostaria que o Lorega esclarecesse para a gente se essas sanções que até agora já foram aplicadas, né, à Rússia, se elas são estritamente sanções de direito internacional ou se já houve
algum tipo de sanção de direito cosmopolita sendo planejada, né? E também colocar um pouco, né, dessa distinção, o que faz essa distinção das sanções de direito internacional para as sanções de direito cosmopolita, ressaltando aí os seus requisitos para aplicação. Essa é uma das minhas questões. A outra, se tivermos tempo, eu coloco mais tarde. Rodrigo, antes de você responder a questão da Luciana, eu convidaria o Renato a fazer seu posicionamento e você responderia didaticamente em conjunto por causa do correr do tempo nosso. Professor Vicente, então vou dar uma sugestão. Parece que a Luciana queria fazer uma outra pergunta. Então, de repente, ela pergunta, eu já anoto aqui, que eu já anotei essa primeira, e aí a gente dá a palavra para o Renato, e o Renato também traz todas as perguntas que ele quiser fazer, e eu já anoto e vou tentando responder uma a uma. O que você acha? Se for, Luciana, então faça a pergunta sucintamente. Bem sintético. Isso. Eu queria assim, aproveitar aqui minha representação feminina para chamar a atenção para um ponto do livro do Lorega que eu gostei muito, que traz uma esperança para a gente, assim, quanto à eficácia, né, do direito cosmopolita, quando ele cita casos exitosos, né, em que a sociedade civil organizada, sentindo-se violada na sua consciência jurídica universal, se utilizou de instrumentos coercitivos e de sanções não governamentais que foram eficazes, né? Então, ele cita alguns casos concretos, né, de petições virtuais multitudinárias, ele cita casos de mobilizações em redes sociais que foram utilizados na defesa de direitos das mulheres. E aí, esses são os casos que eu mais gostei, que você compartilhava aí com a gente, para dar mais uma esperança, né? Porque o noticiário atual traz para a gente uma sensação de um certo retrocesso, né? Então, assim, para a gente continuar acreditando que o direito pode prevalecer sobre o poder, é bom ouvir esses casos em que deu certo. Obrigado, Luciana. Renato. Bom, boa noite a todos, né? Uma honra estar aqui. Agradeço muito ao convite do professor Rodrigo, né, para que eu pudesse discutir o livro dele, que realmente é excelente, como falou a doutora Luciana. Uma honra estar aqui com o professor Vicente Barreto, né, um marco aqui na filosofia do direito no nosso estado. O professor Marcelo Ciottola, né, já tive chance de estar em bancas com ele, também é uma alegria enorme reencontrá-lo. Agradeço ao professor Marcos Canevale pela organização excelente do evento, né, todo o apoio aqui para nós, toda a preparação, todo o pessoal técnico que está acompanhando, né, as tradutoras, né, antes de tudo, claro, parabenizar o professor Rodrigo pela palestra, né, poder nos enriquecer, nos ensinar tantas coisas. Para mim, ao menos, foi uma oportunidade enorme de aprender também a leitura do livro. Isso daí, vamos dizer assim, se reforçou, né, professor Rodrigo? Então, eu gostaria de tratar algumas coisas que me chamaram a atenção. Acho que mais ideia de fazer, eu vou fazer algumas ideias, professor Rodrigo, que daí o senhor comenta o que o senhor quiser em relação a elas, né, no que interessar. Primeiro, né, a ideia de uma cidadania cosmopolita é interessante, porque a cidadania, né, vem da cidade, né, etimologicamente o próprio nome, né, e a cidade, se a gente vai pegar no direito romano, era justamente o que era o contrário do cosmopolitismo, né? O ius civile era o direito próprio de Roma, que havia diferença com que fosse o ius gentium e mais ainda o ius naturale como algo superior, que engloba até os animais teriam, ao menos o Peano fala assim na famosa passagem do começo do direito romano, né? Até os animais teriam um direito natural, depois nós teríamos um direito que seria próprio só dos seres humanos, mas comum a todos os seres humanos, e que eles chegariam a esse direito através do uso da razão. O Peano vai denominar isso de ius gentium, né? O direito das gentes. Isso é uma raiz do direito internacional. E o ius civile, que é o direito do cidadão, é o direito em geral, não só o que nós chamamos hoje de direito civil para nós, mas direito penal, todo o direito
que era próprio de Roma seria o ius civile. Quando você fala de uma cidadania cosmopolita, você está falando a cidadania é justamente o que não seria cosmopolita na visão tradicional. O que você propõe no seu livro é usar a ideia de cidadania de uma maneira ampla. Eu até gostaria que você... Eu sei que isso está no livro, professor Rodrigo, até para o senhor comentar com as pessoas o que seria a diferença dessa cidadania, porque é uma cidadania e não simplesmente ser um sujeito humano. Por que eu tenho que considerar que o sujeito humano é um cidadão, vamos dizer assim, né? Eu acho que eu sei a resposta que o senhor vai dar, mas eu gostaria de ouvir, né, um pouco esse desenvolvimento. Não seria suficiente a ideia só de um sujeito, né? Também outra observação que eu faço é que, vamos dizer, principalmente as normas de direito cosmopolita primário me lembram muito as normas de direito natural. Hoje em dia há uma espécie de ojeriza ao direito natural. Me recordo, o senhor Vicente, eu lembro, acho que não deve ter visto isso, que eu acho que não gostaria, mas eu lembro de um professor, um professor bom, até conceituado, mas ele fez uma piada, né, em que ele comparava direito natural com Papai Noel, com o Coelhinho da Páscoa, né, com Branca de Neve. Você acredita no direito natural como acreditar nisso? Claro que direito natural primeiro, há toda uma tradição séria, né? Quer dizer, que vem desde Aristóteles, Platão. Claro, não se pode brincar. Quer dizer, ele que estava brincando não é que ele estava dando aula, era uma coisinha de rede social, então a gente se desculpa isso, né? Mas, claro, não é um conceito de modo algum bobo, é um conceito muito trabalhado por séculos, né? E com gente muito séria, e hoje em dia plenamente vigente para autores também de grande relevância, né? Que tratam dessa ideia de direito natural. Então, o que está no fundo do direito natural, para mim, é a capacidade que o ser humano tem de perceber que certas coisas, elas são certas ou erradas, elas causam uma lesão, ou, ao contrário, elas devem ser protegidas. Nós podemos chegar a isso com o uso da nossa razão. A nossa inteligência pode alcançar. E, vamos dizer, algumas coisas estão certas ou erradas, não porque o Estado determinou ou um grupo de pessoas, mas porque em si mesmas, com a nossa inteligência, elas são erradas e nós somos capazes. Né? E hoje em dia a impressão que eu tenho é que toda a nossa tendência a ir contra uma série de condutas que são claramente delitivas, deletérias para a sociedade, penso em racismo, penso em... A professora Dona Luciana comentou uma coisa que para as mulheres é muito à flor da pele, que é toda a violência à mulher. Isso não é só uma questão porque é uma lei Maria da Penha. Uma lei como a Lei Maria da Penha, ela é razoável em si mesma, porque ela está defendendo um bem que deve ser defendido, também contra uma questão, por exemplo, vamos pensar no Estatuto das Pessoas com Deficiência. Surgiu a lei, mas isso é uma coisa que em si é boa. A ideia que eu tenho de direito natural é mais ou menos essa. E o direito cosmopolita, como o professor Rodrigo coloca, claro, até no livro o senhor faz uma série de diferenças que são interessantes, mas vamos dizer assim, me parece que a base e o fundamento há uma série de elementos similares. Uma pergunta que eu faço, que vamos dizer, o direito natural ele é mais amplo do que o direito cosmopolita, a mesma impressão que me ficou. Porque o senhor comenta várias vezes, professor Rodrigo, que o direito cosmopolita ele quer tutelar, defender direitos fundamentais. Mas até o senhor fala que seria aquele mínimo existencial. Vida, integridade física, alguma coisa de respeito. E eu aproveito para fazer uma pergunta também. O senhor acha que entraria, por exemplo, no direito cosmopolita, a proteção de direitos como liberdade religiosa? Porque eu pergunto isso porque hoje é uma questão muito complicada no mundo. A gente tem uma parcela grande que, vamos dizer, há um respeito pela liberdade religiosa, mas você tem áreas imensas no mundo que isso não existe. Ou, ao menos, caberia o direito cosmopolita? Ou o senhor acha que, vamos dizer assim, hoje ainda não, mas com o tempo seria justamente uma questão que o direito cosmopolita poderia, vamos dizer assim, defender, né? Penso a países que vários cultos religiosos são proibidos. Então, um pouco essas ideias, né? Até eu aproveito uma coisa que o senhor comentou aqui, o senhor falou do Kant, né? Eu pensei, seria interessante ver até uma linha entre o Vitória e o Kant, vamos dizer assim, me parece que há, talvez passando pelo Grocio, sabe? Teremos que falar com o professor Paulo Emílio, que estava na sua banca, inclusive, né, com relação a esse tema, mas me parece que do Vitória para o Grocio, para o Kant, a gente poderia achar essa ideia de, vamos dizer assim, buscar normas jurídicas que já não fossem tão fundadas no Estado, mas realmente fossem da própria natureza e aplicar isso como fundamento do direito internacional, né? Acho que o livro do senhor está muito interessante, o senhor Rodrigo, está muito rico, está muito
bem feito. Desculpa que eu falei de uma maneira um pouco confusa as ideias que eu falei, né? Mas, quer dizer, o que me interessa era um pouco perguntar isso. A ideia do direito natural está por trás. Se o direito cosmopolita seria capaz de defender direitos como, por exemplo, o direito à liberdade religiosa, né? E por que usar uma ideia de cidadania cosmopolita e não simplesmente a ideia de um sujeito de direito de uma pessoa humana, tá? Teria muito mais para a gente falar, né? Aqui eu tenho certeza todos os demais participantes aqui, o tema é muito rico, né? Mas eu acho que isso daí já seria uma coisa que eu gostaria de ouvir o que o senhor tem a falar, professor Rodrigo. Muito obrigado, viu? Rodrigo, antes de abrirmos a intervenção dos que assistiram, que já tem um número grande, você tem a palavra para responder às duas questionamentos feitos pela Luciana e pelo Renato. Em primeiro lugar, agradeço muito as perguntas. São perguntas excepcionais. Uma é muito que me exige um conhecimento de teoria, direito internacional e de relações internacionais, que é da Luciana, e uma outra que me puxa para a filosofia. Então, a gente que se propõe a fazer um estudo interdisciplinar fica com esse risco, né, de ter que tratar de assuntos, né, que vão da sanção à Rússia ao direito natural e a relação com o direito cosmopolita. Mas são muito pertinentes e excepcionais e vou tentar responder da melhor forma que eu conseguir, embora não seja nem um especialista em Rússia e conflito com a Ucrânia e nem um especialista em direito natural, mas vou a partir do que eu estudei e que eu acho que é razoável, certo? E a sistematização ela ajuda muito, né? A gente faz uma sistematização, ela auxilia na encontrar uma resposta também sistematizada. Então, vamos lá. Primeira indagação da Luciana. E aí, desculpe não usar a mestra Luciana, o professor doutor Renato, eu vou tratando vocês com amizade, né, que a gente tem, então já ficar mais fácil. Então, bom, Luciana, em relação à Rússia, né, o que nós temos ali? Nós temos um conflito. Eu não sou especialista em Rússia, não conheço todas as variáveis, pouca gente conhece, né? Mas o que nós temos? Nós temos um conflito armado que foi iniciado pela Rússia contra a Ucrânia em um contexto de direito internacional de vedação à utilização da força para a resolução de controvérsia. Então, o direito internacional, ele desde antes da Segunda Guerra Mundial, ele tem uma doutrina chamada doutrina Stimson. É uma doutrina que ela é de 1930 alguma coisa, que ela compila uma opinião iuris da comunidade internacional, no sentido de que a guerra justa, e aí tem todo um estudo sobre guerra justa, ela, em geral, é uma guerra que você se defende, né? Ou então que você faz uma legítima defesa própria ou de terceiro, e tem um capítulo de guerra justa do qual eu não sou especialista. O que acontece? A Rússia ela tinha, alegadamente, uma insatisfação com a possibilidade da Ucrânia ingressar na OTAN e, assim, posicionar armamento de forma muito próxima às suas fronteiras. E esse é uma das razões que a Rússia utiliza para motivar a ação dela, que seria uma espécie de uma legítima defesa preventiva, que é algo que os Estados Unidos teria feito no Iraque, por exemplo, no Afeganistão, certo? Então, depois dos atentados terroristas. Então, isso é um dos argumentos. Internamente, parece que o argumento é um pouco diferente. Seria a identificação de núcleos nazistas na Ucrânia
e a intenção de Putin combater esses núcleos nazistas que estariam, de alguma forma, impedindo que alguns estados, alguns territórios ucranianos, que são territórios do sul da Ucrânia, pudessem exercer um direito internacional à livre determinação dos povos e se tornassem independentes em relação à Ucrânia. Então, o que a Rússia faria seria um apoio a um povo que estaria sendo, de certa forma, oprimido pela Ucrânia e sem a possibilidade de exercer a sua livre determinação, a sua autodeterminação. Então, esses são alguns dos argumentos, certo? A percepção, e a gente tem informações que são informações todas do lado da Ucrânia. Isso é um dado do conflito. O presidente da Ucrânia é um grande comunicador. Essa é uma característica dele, e a gente tem uma sociedade internacional, quer dizer, ele quer entrar para a OTAN e ele se vê impossibilitado de entrar para a OTAN em razão dessa guerra. Certo? Então, o que acontece? Alguns países da OTAN começam a fornecer subsídio para que ele possa se defender, mas sem fazer uma intervenção direta. Então, você tem armas americanas, armas inglesas, enfim, estão apoiando. O que não é irrazoável. Se você pensar que, digamos que um Estado queira entrar no Mercosul, e aí um outro Estado diga, olha, se você entrar no Mercosul, eu te invado militarmente. Então, me parece que talvez possa existir algum tipo de interesse legítimo da organização para, ao menos, apoiar aquele que pretende fazer parte do grupo. Tá? Agora, isso é uma discussão de direito internacional, a princípio. Envolve interesses entre nações. Portanto, as sanções, elas deveriam, no primeiro momento, ser aplicadas no âmbito do direito internacional. É um problema da OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, com o Estado russo, Federação Russa. Problema entre Estados. Isso suscitaria sanções pelo direito internacional. E o direito internacional tem algumas sanções. Salvo engano, o artigo 41 da Carta da ONU prevê algumas sanções de direito internacional das mais variadas espécies, inclusive as sanções econômicas, que são as que geram menos impacto em vidas, melhor do que uma guerra, certo? Então, isso é o direito internacional. O direito internacional ele trabalha com a possibilidade de sanções econômicas que gerem pobreza, gerem instabilidade econômica. E isso é uma sanção mesmo contra o Estado. Ele não tem um olhar para o cidadão russo, a pessoa, o ser humano. O direito internacional não tem essa coisa em sua essência, embora ele tenha passado por transformações. O professor Antônio Augusto Cansado Trindade fala da humanização do direito internacional, né, da consciência jurídica universal, direito internacional dos direitos humanos. Tudo bem, passou por um processo de humanização, mas na sua essência, e aí no sentido bem aristotélico mesmo, né, na sua substância, o direito internacional é um direito entre Estados. O protagonismo entre Estados e as sanções visam punir o Estado, certo? Só que mesmo essas sanções, elas não estão obedecendo exatamente o que determina a ONU. Por quê? Porque a ONU está sempre estruturada de uma forma em que ela fica muito limitada. Ela depende do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança prevê o direito de veto. Então, durante toda a Guerra Fria, a ONU nunca fez nada. Por quê? Porque sempre ou vetava os Estados Unidos ou vetava a Rússia, né? Então, ou a China, né? Então, você tinha essa história. Então, ele fica muito mobilizado no sistema de veto. Então, não tem uma resolução do Conselho de Segurança da ONU determinando a aplicação de uma sanção. Então, essas sanções estão sendo aplicadas, de certa forma, unilateralmente por vários Estados, como Estados Unidos, entre outros membros da OTAN, e também por empresas. E aí já a gente avança na tua pergunta, por empresas. E aí é algo que é surpreendente. Por quê? Porque o direito internacional não tem essa previsão.
Direito internacional, as sanções de direito internacional são ou estatais, próprio Estado aplicando a sanção, ou organismos internacionais, ponto. Não prevê sanções aplicadas por empresas, ou organismos não governamentais, não ligados à ONU, etc. Certo? E a gente tem um monte de sanção, por exemplo, e não só de empresas, mas de federações. Por exemplo, a Rússia foi excluída da FIFA, da Copa do Mundo. Foi excluída da torneio lá de Fórmula 1, da FIA, né? E você tem um monte de Jogos Paralímpicos, né? Parece, tiraram também. Tem várias, de todas as naturezas, né? Instituições privadas aplicando sanções. Isso é muito próprio do direito cosmopolita. Tá? Isso é muito próprio do direito cosmopolita. Porque quando a FIFA, a FIA, né, esses órgãos, né, a Mastercard, Credit Card, McDonald's, quando eles aplicam sanção, eles não estão propriamente preocupados com a situação da OTAN. Eles estão preocupados em dar uma resposta a uma agressão ao cidadão ucraniano. E por uma razão de direito política, ele não consegue uma proteção adequada porque o Estado ucraniano não consegue dar. Então, essas empresas, elas são sanções não governamentais, certamente, mas dando uma resposta da empresa ou da federação à situação do ucraniano que está ali sofrendo guerra. Certo? Só que essas sanções cosmopolitas não podem ser aplicadas de uma forma sem requisitos. Por quê? Porque aí pode gerar o que o Arquivold diz, né? Que a sanção ela acaba fazendo com que a cura seja pior do que a doença. Eu acho que tem tudo a ver com o artigo que foi apresentado, que você menciona, né? Porque, de fato, algumas sanções elas podem ser a fim de punir a Rússia, né? E ali que ela está gerando direitos de violações aos direitos humanos em relação aos ucranianos, ela acabar causando uma violação de direitos humanos de russos que estão lá e que não tem nada a ver com a guerra, eles são contra a guerra. Então, por isso que a gente propõe no livro, e com base também em diversos doutrinadores, 6 requisitos para que uma sanção cosmopolita possa ser considerada lícita. Então, entre esses requisitos, né, a gente tem o requisito da intencionalidade, ou seja, tem que ser uma lesão dolosa. Aí tudo bem, está sendo. A Rússia invadiu dolosamente. A gente tem o requisito da proporcionalidade, proporcionalidade, ou seja, tem que ser uma medida compatível com a lesão, ou então ela tem que ser aumentada gradativamente para afastar aquela lesão dos direitos humanos ou direitos cosmopolitas. Então, esse é um outro aspecto. Então, já não sei se está sendo obedecido uma gradação aqui. Tá? Segundo, é necessário que ela seja legítima, ou seja, que ela seja imposta por um órgão capaz de ratificar essa sanção sob pena de você ter desculpe a palavra, uma bagunça, uma esculhambação, né? Então, você precisa do requisito da legitimidade. Então, deveria haver, no âmbito a gente tem tribunais de direitos humanos, a gente tem o Tribunal Penal Internacional, a gente tem fóruns próprios para esse tipo de consulta e debate. Certo? Tem o requisito da eficácia, enfim, tem vários requisitos, certo? Que são requisitos que devem ser obedecidos e que, no caso, não estão sendo obedecidos. Então, de fato, estão gerando algum tipo de dano aos cidadãos russos. Então, esses cidadãos russos, dependendo da gravidade dessa lesão aos seus direitos humanos, eles podem também recorrer à comunidade internacional. Pode dizer, olha, está havendo um problema aqui, eu quero que vocês me tutelem, certo? Então, e eles irem à ONU, irem a organismos internacionais e dizer, olha, a gente está passando fome, porque se confiscaram todo o dinheiro dos bancos, como é que a gente vai viver? Né? Então, está havendo violações aos direitos humanos aqui também, violações aos direitos cosmopolitas primários.
certo? Então, o capítulo das sanções, eu não vou me alongar mais, mas é um capítulo que vale a pena uma reflexão, né? Porque ele justamente tenta evitar esse tipo de problema. Agora, a sua segunda pergunta, entre sanções não governamentais, né, ou promovidas pela sociedade civil internacional, isso realmente é um capítulo muito interessante do direito cosmopolita. Isso é falado pelo Habermas, quando ele fala que as grandes tragédias, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, genocídio, etc., geraram um sentimento de solidariedade universal em relação às vítimas de grandes violações aos direitos humanos. E, de fato, isso existe, né? Quando a gente pensa na criancinha com napalm, na guerra lá do Vietnã, né? Quando a gente pensa naquele homem carregando aquela criancinha que morreu no Mediterrâneo, vítima de um naufrágio de navios de imigrantes. Quando a gente pensa naquele vídeo dos cristãos que foram degolados pelo Estado Islâmico, né? Aquele vídeo que foi postado, é claro que se gera um sentimento de solidariedade com as vítimas das tragédias. Agora, o caso de Bucha, nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas provavelmente foi um genocídio, ou pelo menos crimes de guerra. Então, isso gera isso que o cansado Trindade chama de consciência jurídica universal, certo? Então, e existem instrumentos muito pragmáticos, a sociedade civil vai se organizando. Esses dois casos que eu cito no livro, que você menciona, um deles é justamente de uma norueguesa, que foi a Dubai, se não me engano, e ela teve uma situação de negócios lá, mas houve uma situação que ela foi alcoolizada pelo chefe dela e foi violentada. E quando ela foi à autoridade policial, ela foi presa em razão de ter praticado os crimes de alcoolismo e de sexo extraconjugal. Então, ela foi violentada e foi presa quando ela foi buscar auxílio ali. Então, qual a leitura que a gente pode fazer? É uma pessoa, um ser humano, que não pode exercer a sua cidadania norueguesa em Dubai, né, e que, diante de uma violação do direito cosmopolita primário, busca auxílio na comunidade jurídica internacional, na comunidade internacional. Ela lança isso, uma amiga dela, na Noruega, entra num site de petições eletrônicas e consegue recolher 3 milhões de petições, entregar ao governo norueguês, entregar ao governo de Dubai, em que as pessoas ameaçam simplesmente boicotar o turismo de negócios em Dubai, caso essa mulher não seja imediatamente retirada. E isso gera um mal-estar diplomático, gera uma pressão sobre as autoridades policiais de Dubai, e imediatamente a mulher foi liberada e voltou para a Noruega. Ou seja, diante de uma ameaça da comunidade internacional de boicotar o turismo de negócios em Dubai. Houve então, se altera um ato de soberania, o ato de manter uma pessoa presa em razão de leis do local, em nome de um direito supranacional, o direito cosmopolita, né? A integridade. Parece absolutamente evidente o direito dessa mulher. Da mesma forma, uma menina, acho que de 15 ou 14 anos, das Ilhas Maldivas, que foi estuprada pelo padrasto, e ela foi condenada a 100 chibatadas por sexo extraconjugal. Então, ela foi denunciar o estupro. Parece que é uma porcentagem imensa de meninas que são estupradas nas Ilhas Maldivas, e ela foi condenada a 100 chibatadas em praça pública. Também, antes que a sentença fosse executada, houve uma mobilização também com milhões de assinaturas que foram levadas para os representantes lá das ilhas, as Ilhas Maldivas. Esse grupo conseguiu arrecadar recursos para publicar nas revistas de turismo da Inglaterra esse caso, porque é um destino preferido, parece que de lua de mel dos ingleses. Estão ameaçando um boicote da sociedade civil e conseguiram alterar um ato supremo de soberania, que é uma sentença judicial, né? A sentença foi anulada
Não sei sobre um recurso, mas talvez tenha sido anulado ex officio em razão de uma pressão da comunidade civil organizada, ou seja, uma ameaça de sanção cosmopolita. Então, isso não existe no direito internacional, mas existe no direito cosmopolita e me parece muito interessante esse elemento, certo? Eu não estou dizendo que esses grupos são absolutamente, refletem sempre o que existe na opiniores ou na consciência jurídica internacional, né? Não, nem sempre. Às vezes são maiorias bem organizadas, que geram a impressão de serem consciência jurídica universal. Mas nesses dois casos, me parece que não há nenhuma dúvida de que expressam, de fato, a consciência jurídica universal. Certo? Bom, tá legal, Luciana? Posso passar para o Renato? Então, Renato. Bom, aliás, o Renato falou uma coisa que eu achei muito legal. Rodrigo, sem te interromper e te interrompendo, mas nós estamos no nosso horário, hein? Tá bom. Temos 3 minutinhos para... São 10 minutos, são 21 horas. Tá bom, estou controlando aqui, vou tentar ser bem... antes para o fechamento. Tá bom, então acho que vou tentar qualquer coisa, depois eu ligo para o Renato e tento também trocar uma ideia em relação a isso. Então vamos lá. Primeiro ele falou que o piano já previa os direitos dos animais, Luciano. Olha que legal, não sabia disso, você sabia? O piano, sabia? Eu não sabia. Não? Olha, vale a pena ver isso aí. Então, que é tua área principal de estudo acadêmico, né? Eu acho muito legal. Bom, outra questão foi em relação à cidadania mundial. Por que essa expressão? Né? Por que se usa cidadania mundial? Eu te daria 2 respostas, Renato, embora concorde com você que a gente possa simplesmente dizer um ser humano. Concordo com você. Mas existem 2 razões para isso. A primeira é uma razão histórica. É a razão de que esse tema do direito cosmopolita ele sempre foi tratado nessa perspectiva de cidadania mundial mesmo. É a chamada civitas maxima. O mundo como uma cidade. É civitas maxima. Então, a gente tem isso. Então, desde os gregos, passando depois pelo Kant e os filósofos modernos que tratam do assunto, sempre tratam nessa perspectiva de cidadania mundial. E por que se fala em cidadania? Poderíamos se falar em cidadania, de fato, né? Mas por que se fala também em cidadania? Normalmente, pelo menos no Brasil, a gente tem a ideia de cidadania como a prerrogativa de exercer direitos políticos. Mas essa expressão, ela não foi uma expressão que sempre prevaleceu, cidadania, né? Essa concepção. A própria Carta francesa dos direitos do homem e do cidadão, né? Ela citava a cidadania como meramente uma prerrogativa de direitos e também de deveres. Né? O sujeito tem direitos e deveres. Então, o termo cidadania, de certa forma, ele tem uma certa consagração como um titular de direitos e deveres. Né? Só depois que ele foi associado a direitos políticos. Tanto é que você tinha cidadãos que não podiam votar porque não tinham, né, a Constituição da Mandioca, né? A gente não tinha ali os recursos necessários para ter o direito de voto. O sujeito tinha que ter recursos econômicos para poder votar. Mas isso não significava que o outro não tivesse titularidade, direitos e deveres frente àquele ordenamento jurídico, né? Mas eu te entendo, e conciliando, né, eu te entendo que a cidadania talvez ela seja uma palavra que remeta um pouco a uma ideia um pouco positivista. Por que não fala logo direito natural, né? E já te dando a resposta. Né? O direito cosmopolita é direito natural? Né? E respondendo bem abertamente. Quando eu falo muito tranquilamente nesse assunto, porque no direito internacional a gente não tem tanto ranço em relação ao direito natural. Tá? No direito internacional, grandes internacionalistas são os naturalistas. Eu tive a oportunidade de perguntar tanto pessoalmente para o Cansado Trindade, que é o maior internacionalista brasileiro, juiz da Corte Internacional de Justiça, juiz naturalista, né? E o professor Ricardo Lobo Torres, que também, eles, olha, se a gente entende que o direito natural se a gente entende que o direito natural pressupõe
direitos humanos não positivados, eu sou um justnaturalista. Então, você vê que os grandes nomes são os direitos humanos, para grande parte da doutrina internacionalista, são direitos naturais. Tá? E entendidos dessa forma que você mencionou. Direitos que a nossa razão são capazes de alcançar por um mero exercício racional. Né? Nós temos uma capacidade, quando a gente observa que basicamente todos os povos respeitam esses direitos humanos essenciais, a gente percebe que realmente é algo que provavelmente tem um fundo natural, né? Tem direito natural. Então, se falar direitos humanos essenciais se confunde com direitos, aliás, os direitos cosmopolitas primários são direitos naturais? Sim e não. Sim, porque de fato são direitos humanos que se extraem da sua razão. E não, porque não dá para confundir direito cosmopolita com direito natural, porque o direito natural é muito mais amplo. Uma relação de família, por exemplo, ela pode ser objeto de direito natural e não precisa ser objeto de direito cosmopolita. O direito cosmopolita, ele olha, tem como objeto as relações de caráter mundial. Entendeu? Então, acho que o direito natural, ele é mais amplo que o direito cosmopolita. Então, eu acho que eu te respondo a tua indagação. Em relação à liberdade religiosa, certo? A gente pega todos os tratados de direitos humanos, quando eles, tanto da Corte Interamericana de Justiça, a OEA, a União Europeia, todos, União Africana, todos, eles dizem assim, tem alguns direitos aqui que eles não podem ser derrogados nem em hipótese de guerra. São pouquíssimos. Entre esses direitos, a liberdade religiosa. Tá? Então, isso nos leva a crer que existe uma consciência jurídica universal. Existe uma opinião iuris de que o direito à liberdade religiosa seria, sim, um direito cosmopolita primário. Tá? Por quê? Muitas vezes, você ferir a liberdade religiosa e acabar com a vida da pessoa. Você gera um dano insuperável à existência daquela pessoa. Então, me parece que é possível, sim, atribuir ao direito da liberdade religiosa a um direito cosmopolita primário. Tá? Isso é consentâneo com os tratados de direito internacional. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, perfeito. Quero agradecer a Luciana e ao Renato pelas oportuníssimas questões que o Rodrigo vai ter a oportunidade de continuar respondendo, especialmente de todos os participantes desse seminário, e convocá-los para a nossa próxima reunião. Quando vai ser, Caravaggio? 12 de maio, palestrante, o professor Abel Gomes, falando sobre Lawful. A moralidade do direito, não é? Isso. Temos Obrigado. Estão todos convidados a participar, sabendo que nós temos um caminho muito longo no nosso fórum de filosofia. Hoje, os temas e a forma como foi tratado demonstra isso. A influência que poderá ter esse fórum dentro da comunidade jurídica carioca, brasileira, que é o que tem sido feito. Esse passo a passo de colocar as ideias no seu lugar. Como diria o Renato, a razão no seu lugar. Muito obrigado a todos. Sim, professor Marcelo. Professor Vicente, parabéns ao senhor, agradecer ao Carnevale, parabenizar imensamente Luciana e professor Renato de Moraes pelas questões que foram levantadas, parabenizar o nosso palestrante, Rodrigo, pessoal da Emerge, todos que assistem. Eu queria saber se eu podia fazer uma pergunta, mesmo que o professor Rodrigo responda com sim ou não. Só se ele se comprometer a responder com sim ou não, porque nós temos... Posso fazer?
Pode? Então, em função das questões do multiculturalismo que foram levantadas e da liberdade religiosa, Rodrigo, uma mulher muçulmana usar burca na França seria, por parte dela, não tratar bem o Estado que a recebe? Sim ou não, é isso? Sim. Rodrigo. A pergunta é se não tratar bem o Estado que ela recebe. Quer dizer, seria por parte dessa mulher muçulmana que usa a burca na França. Seria não tratar bem o Estado que a recebe, no sentido de não respeitar os valores da República Francesa, etc.? Eu vou te responder a minha opinião, não sendo mulher, não sendo muçulmana e não usando burca. Me parece que não. Mas ela tem que ser ouvida. Ela tem que ser ouvida. E quando proibiram o véu, não ouviram as meninas francesas. Então, esse é o ponto. Então, ela tem que ser ouvida e tem que ter a possibilidade de expressar a sua opinião, certo? E aí vai se formar uma opinião. Mas o problema das meninas, e a Sheila Ben-Habib fala, é que elas não foram ouvidas quando proibiram o uso do véu. Não foram ouvidas. Mas obrigado, Rodrigo. Está sobre isso. Obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos vocês. O Carnevale, que viabilizou praticamente esse fórum. E nos encontramos, espero que vocês tenham a oportunidade de estar presente no dia 12 para a palestra do doutor Abel. Tá certo? Bom, boa noite, então, a todos. Até a próxima. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Boa noite. Obrigada, Rodrigo. Obrigado. Boa noite. Um abraço. Obrigado a todos. Tchau, tchau.